modelo que pode ser implantado. Contudo, mexer na discussão sobre transporte é mexer, como eu chamo, no vespeiro de interesse. Porque o transporte público hoje é gerido por empresas, é gerido por interesses econômicos, e existe muita desinformação sobre como esse sistema funciona. Então, para começar o debate, enquanto movimento social organizado, e para que o movimento, em aliança com as pessoas interessadas na discussão, queiram compor também o movimento, para dar força ao movimento, para que a gente consiga conquistar esse modelo de transporte, é preciso, primeiramente, isso é o intuito dessa aula, de fazer essa aula aqui na comunidade muito bacana, em outras comunidades que a gente pretende fazer, em outras escolas, universidades, outros estudantes, é levantar informações sobre como funciona o transporte público hoje. Porque o transporte público hoje funciona sobre um modelo específico, determinado, que é esse modelo completamente falido que a gente vê. Que a gente teve, que a gente vê hoje nas ruas, que a gente sofre todos os dias com ele. Então, o modelo atual de transporte público, que é um modelo baseado nas concessões, chamado modelo concessionário. Então, o objetivo dessa aula aqui é a gente iniciar um debate, iniciar uma discussão sobre como funciona esse modelo, como essa discussão do transporte público, ela se relaciona à discussão sobre a cidade, sobre o modelo de cidade que a gente tem, o modelo de cidade que a gente quer. Isso é importante salientar que tem um representante do Conselho da Cidade aqui, para quem discuta isso, porque não é só a questão do transporte, é a questão também sobre o modelo de cidade que a gente quer. E a gente entenda como está essa discussão hoje, para que a gente tenha um parâmetro político para a intervenção. Porque não adianta a gente apresentar uma proposta, que é uma proposta que eu diria para vocês, que seria uma espécie de vanguarda do movimento social brasileiro hoje. Essa proposta que eu estarei fazendo, porque é uma proposta muito avançada, ela é muito avançada do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, né? Ela apresenta um outro modelo de transporte que se relaciona a um outro modelo de cidade que se coloca, né? Agora, para apresentar essa proposta, não adianta só apresentá-la sem fazer relação com a disputa política. E a disputa política é uma disputa séria, uma disputa dura, né? Se estabelece, no caso aqui de São Luís, mais dura ainda, né? Dadas as condições políticas do estado de Espírito, da cidade de Espírito, é mais complicado ainda. Que a gente vê que no Brasil houve vários avanços, sobretudo a partir de junho, né? Com a mobilização de junho, várias cidades avançaram na discussão sobre o transporte, sobre o passe livre, está tendo mais transparência. Em São Luís, nós não avançamos ainda nada. Então é incipiente ainda o avanço das conquistas na direção do transporte público de primeira qualidade. E aí eu pretendo, com essa aula, fazer uma introdução geral, para a gente entender um pouco como é que funciona, para a gente poder avançar nessa luta. E aí chamar vocês também para a luta, do passe livre, do transporte público, outro modelo de cidade. Né? Então o objetivo é esse, inicialmente. De início, é preciso colocar alguns parâmetros que são importantes para a discussão. Um deles é o parâmetro legal. O que as leis elas dizem, o que as leis brasileiras elas colocam sobre o sistema de transporte. E aí tem o primeiro ponto da Constituição Federal, artigo 30, né, artigo 5 da Constituição Federal, que é um documento politicamente importante, né, mas também politicamente desrespeitado todos os dias, né, todos os dias a gente vê desrespeito da Constituição, mas é um documento político importante, que ela baliza todas as decisões do Estado Democrático de Direito, que a gente vive, mais imperfeito que ele seja. E a Constituição é clara, ela coloca no artigo 30, artigo 5, né, que compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, aí incluído o de transporte coletivo, e aí empresas em caráter essencial. Então esse artigo é importante porque, pesquisando as outras normativas estaduais e municipais que vão mostrar daqui a pouco, vocês vão ver que todas essas normativas estaduais e municipais elas se baseiam nessa premissa aqui. Depois elas vão se mexendo para especificar pontos mais detalhados. Né? Então é importante anotar algumas coisas aqui. Ela coloca, por exemplo, compete aos municípios organizar e prestar. Né? Mais à frente, vou mostrar aqui para vocês como isso tem sido respeitado. Diretamente, e aí essa distinção aqui é importante porque respeito ao modelo, né? A gente quer discutir aqui. E diretamente, esse poder público ele pode organizar diretamente. Pode ter uma empresa de transporte, pode ter uma comitê de
transporte, ou sobre regime de concessão. No caso do regime de concessão, é um regime predominante hoje nas cidades brasileiras. No caso, o poder público ele concede, ele realiza o processo de licitação e concede a empresas vencedoras do processo de licitação administrar. Não administrar exatamente, mas o uso do serviço da linha de transporte. Ou seja, é terceirizado. Praticamente é isso. Agora sim, se vocês forem observar o sentido que está na Constituição e que é repetido nas leis estaduais e na lei municipal, ela não diz isso exatamente. Ela está dizendo, veja só, está dizendo que compete aos municípios só organizar e prestar. Ela não está dizendo que é para delegar. Repare isso. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão. Ele está dizendo o seguinte: sob regime de concessão, ainda cabe à prefeitura organizar e prestar regime de concessão. Ela não está delegando. Então tem uma diferença aí que. Ou seja, ela tem que gerir todo o processo, por mais que os instrumentos que ela utilize, por exemplo, os ônibus mesmo, não sejam dela, mas ela precisa gerir todo esse processo. Não, exatamente, não deve abrir mão da gestão do sistema. E isso é uma coisa complicada, porque nós vemos hoje em São Luís, sobretudo, vamos estar mais à frente, o tamanho do escalado, que é a questão como esse sistema é gerido em São Luís. Então, assim, a Constituição coloca com isso, né? É dever do município organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão. Lembrando que o caráter do transporte público é um caráter essencial, né? Ou seja, é fundamental. Aí, pesquisando esses dias, eu fui na Constituição do Estado do Maranhão. Se a Constituição da República Federativa do Brasil é desrespeitada, vocês imaginem quanto é desrespeitada a Constituição do Estado do Maranhão. Mas vamos lá, tem uma normativa, né? São as leis, são as regras. Nós somos submetidos a elas. Né? Vamos lá. Na Constituição do Maranhão, capítulo 3 dos transportes, né? Artigo 187. Os sistemas viários e meios de transporte, subordinação, a preservação da vida humana, a segurança e conforto dos cidadãos, a defesa da ecologia e patrimônio arquitetônico e paisagístico. Então vejo aí que a Constituição do Estado do Maranhão é inclusive bastante avançada, né? Quando ela elabora a descrição narrativa, né? Sobre a questão do transporte, né? Respeito ao meio ambiente, conforto do cidadão e tudo mais. Artigo 188. Transporte coletivo de passageiros é um serviço público essencial, incluído entre as atribuições do poder público, responsável por seu planejamento e execução, diretamente ou mediante concessão, baseado naquele artigo da Constituição. Aí vem parágrafo primeiro. O poder público estabelecerá as seguintes condições mínimas para a execução do serviço. 1. Valor da tarifa, que permita a justa remuneração do capital. Aí esse ponto é bem importante lembrar. É uma primeira abertura tem nas normativas legais de que o sistema de concessão ele vai beneficiar as empresas. Veja o que ele está dizendo aqui. O poder público estabelecerá as condições mínimas, o valor da tarifa que permita a justa remuneração do capital. A gente vai ver na lei municipal qual é o dispositivo lá da lei que estabelece isso. Isso é curioso, né? Para a gente entender como funciona o modelo. Porque no modelo, vocês vão ver aqui que eles colocam na normativa que tem que ter conforto aos passageiros, né? Tem que ter controle de qualidade, tem que ter fiscalização, tem que ter. Mas nada disso é cumprido. O único termo que é cumprido na normativa legal, tanto nacional, federal, quanto estadual, quanto municipal, é esse aqui: a justa remuneração do capital. E as empresas é que continuam lucrando na gestão do sistema deficitário. Né? E aí há uma discussão que a gente levanta hoje, pública, em São Luís, que é a necessidade das empresas do sistema de transporte de São Luís abrir as planilhas do custo do transporte. Porque eu, como professor de sociologia, formado em ciências sociais, eu me recuso a acreditar nessa afirmação dos empresários de transporte que o sistema dá prejuízo. Tá? Pelo que eu estudei lá no curso, que aprendi como sociologia, não tem nenhum empresário que permanece no ramo econômico se ele está dando prejuízo. A primeira coisa que ele faz é mudar de ramo, é investir o capital dele em outra ramo de setor de atividade. Então, se os empresários de transporte continuam no sistema de transporte, é porque não tem outra razão. Então, é preciso ver isso. E dentro
ver mais na frente se essa remuneração do capital é justa. No sentido de igualdade, né? Se é equivalente ao serviço prestado. E aí já seria, eu diria que questionável, sociológico e juridicamente, essa assertiva, porque como é que a gente pode estabelecer um parâmetro para dizer que uma remuneração de um capitalista é justa? Já que os capitalistas, eles, na sociedade, eles detêm um poder muito grande, que é o poder econômico. Ou seja, eles já estão, de certa forma, privilegiados pelo acúmulo de poder econômico que eles têm. Então, na relação, por exemplo, das empresas com os usuários de transporte, eles têm já benefícios, já têm privilégio, né? Pela concentração de capital. Como é que a gente pode aferir que uma remuneração deles pode ser justa, né? Do ponto de vista do beneficiamento das empresas? Por exemplo, eu quero dizer o seguinte, como é que, por exemplo, os usuários de transporte, que interessa aqui para a gente, como é que eles podem exigir que, por exemplo, o ponto da lei que trata sobre conforto, sobre qualidade, sobre a questão da qualidade do serviço, ela pode ser realizada. Os usuários não podem. Agora, os capitalistas eles podem ter instrumentos para poder reproduzir o seu lucro. Então é uma coisa desigual, né? A questão da relação com o empresário. No caso, o justo aí estaria mais próximo de equivalente, né? Nem seria esse equivalente, mas eu diria que é a reprodução do capital. Para eles, a reprodução do capital interessa, a reprodução do lucro. Aí a frequência, né? Tipos de veículos, itinerário, padrão de segurança e manutenção, normas de proteção ambiental relativas à poluição sonora atmosférica, normas relativas ao conforto e saúde dos passageiros e operadores do veículo. Vou tentar ficar aqui. Acho que vai ser impossível não atrapalhar muito. Mas eu vou ficar aqui. Aí vem para a questão municipal, que é a questão da normativa municipal. Na municipal, a primeira lei que eu peguei para analisar foi a lei orgânica do município, né? Que é a lei que trata de toda a relação dos poderes, poder executivo, com o legislativo, com o judiciário, as atribuições de cada poder, as atribuições setoriais, né? Como deve ser a atuação, a política pública de educação, de transporte, moradia, de saúde e distribuição. Aí tem um ponto que trata sobre transportes, né? Realmente do município. Primeiro, o artigo 13, né? Inciso segundo, a linha D e L. Diz o seguinte: compete privativamente ao município, né? A reprodução daquele dispositivo da Constituição, organizar e prestar diretamente todo o seu regime de concessão ou permissão dos serviços públicos essenciais, incluindo nesses dos transportes coletivos ou serviços e o serviço de saneamento básico. Aí a linha L. Regulamentar a utilização dos jogadores públicos e no perímetro urbano, determinar o itinerário e pontos de parada dos transportes coletivos. Aí pula o capítulo dos transportes, artigo 207. O transporte coletivo urbano é um serviço público de caráter essencial, competindo ao município dentro das atribuições seguintes: organizar e prestar diretamente os serviços de concessão, através da Constituição, definir o processo, as frequências e as tarifas do transporte municipal, ou seja, está colocando atribuições administrativas, de gestão do transporte, nas mãos da prefeitura. Né? Aí tem esse artigo que trata do seguinte: primeiro o seguinte, caso o município escolha pelo modelo de concessão, é preciso uma lei específica que regulamente isso. Ele pode organizar diretamente. Se organizar diretamente, fica sobre a questão. Quando ele decide fazer a concessão, precisa de uma normativa específica, né? Que é esse ponto traz. É o seguinte: o poder concedente, quando da contratação do serviço de transporte coletivo de passageiros, em regime de concessão ou permissão, deverá. Aí, justamente, o que é importante? Mesmo sobre o regime de concessão, gerenciar e controlar os serviços contratados. Que é a lei municipal. Ela não pode transferir toda a administração para o setor privado. Fazer isso é ilegalidade. Sim. Gerenciar e contratar os serviços contratados. 2. Fiscalizar o cumprimento pelas empresas operadoras dos preceitos contidos na lei, no regulamento e nas demais normas respectivas sobre o serviço de transporte. 3. Aí vem a questão da remuneração do capital, mais uma vez, eles não esquecem. Remunerar corretamente as empresas operadoras
proporcionando um equilíbrio socioeconômico dos serviços prestados. Eles não ponto sem nó, né? Aí no artigo 208, vocês perceberam então, como no regime de concessão é preciso que a prefeitura ainda mantenha o controle do sistema, que ela não delega. Né? Aí na lei do artigo 208, que é a lei que trata sobre o regime legal, né? Da lei específica de transportes. Né? É o seguinte, a lei complementar disporá. Né? Essa lei complementar é a lei de transportes. Já existe, né? No caso de São Luís, é a lei 4.340, de 96. Que, inclusive, é uma lei que eu andei estudando ultimamente, e ela é muito ampla, defasada, confusa. No termo de ajustamento de conduta que existe entre a Prefeitura e o Ministério Público e as empresas de transporte, o Ministério Público recomenda expressamente que a Prefeitura realize a licitação, que já tem em discussão, o controle da qualidade da frota, que a Prefeitura está tentando fazer, e a apresentação de uma proposição por parte da Prefeitura do novo marco legal dos transportes, que é uma revisão dessa lei. Né? Que a Prefeitura não fez nada disso. Não, essa é a 4.340, né? Esse que é a lei que estabelece a função lei, que a gente fala especificamente de transporte. A lei de transporte é 4.340. Não é o Estatuto da Cidade, não. Não. Ela é específica de transporte. 3.340. Qual o tamanho da lei? 3.000. O tamanho da lei. 100 e tantos artigos, para nos enganar. O regime de empresas concessionárias e permissionárias do serviço de transporte coletivo, a lei complementar disporá sobre o regime de empresas concessionárias, que é essa lei, e permissionárias do serviço de transporte coletivo, caráter especial dos contratos de prestação de serviço e de sua prorrogação, bem como das condições de sua caducidade, estabelecimento terrenos, denominação de serviços, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. Estabelecerá também o direito dos usuários, a política tarifária, a obrigação de manter o serviço adequado, a planilha de custos que adotar no sistema de transporte. Ou seja, vários elementos que são importantes do ponto de vista da qualidade do serviço e da gestão transparente do sistema. E não existe absolutamente nada disso no funcionamento do sistema legal de São Luís. Ou seja, está colocado aqui nessa análise é uma coisa, do meu ponto de vista, gravíssima. Porque o poder público, nesses anos todos, se absteve, se omitiu, esteve irregular, fora da lei. A Prefeitura de São Luís, a Câmara de Vereadores, o SMPT, o SET, todos eles fora da lei. E submetendo nós, usuários do serviço de transporte público coletivo, a humilhações. Quando a gente é humilhado, todo dia para pegar o transporte público, pega, aí eu estava indo para cá, tinha um ônibus pregado ali, um bando de gente esperando o ônibus na beira da pista. Ou seja, é um absurdo do ponto de vista disso aqui, do ponto de vista legal, né? Porque se a gente for ver a normativa legal, por exemplo, para a gente entrar na Câmara de Vereadores, nós participamos da ocupação na Câmara de Vereadores, é uma dificuldade. Nós estamos perseguidos hoje. Hoje tem companheiros nossos que são perseguidos pelos capangas da Câmara, porque fizeram aquele ato político radical, para cobrar da Câmara que eles cumpram isso aqui, eles fiscalizem isso e tal. Aí para te entrar na Câmara, o que precisa fazer? Precisa seguir requisitos, leis, tudo é a lei. Né? Não pode nem falar na Câmara, porque é a lei. Né? Então eles usam a lei para tirar a nossa voz, para tirar a nossa liberdade de expressão. Por que eles usam a lei para cumprir o que está aqui? Para garantir o direito. Essa é uma pergunta que a gente tem que saber fazer a eles. Tal. Porque quando eles vêm para a rua dizer que eles são vereadores, eles precisam do voto de tempo com a Câmara, eles são isso, eles são aquilo, eu perguntar para eles, e por que vocês não fazem cumprir a lei de transportes? Estabelece que tem que ter critério de qualidade, tem que ter a política tarifária, tem que ter o controle do sistema. Por que vocês deixaram na mão da prefeitura? Essas perguntas machucam eles. Porque essas perguntas elas dizem respeito à questão do financiamento de campanha deles e tudo mais. Eu quero para pensar no financiamento de campanha, porque eu também de transporte dos financeiros. Eu pelo menos conheci com ele, vereador de São Luís, que ele era da Comissão de Transporte,
fato não interessa. Exatamente. Por isso que no processo de desdobramento, na questão da ocupação, um dos pontos mais polêmicos é a discussão sobre transporte. Né? A pauta ela foi dividida em 3 eixos, né? Que é a regulação tributária, o transporte público e a transparência. Né? Tu? Hoje teve uma audiência sobre comporta, sobre rapaz. a regulação tributária. Né? Inclusive o Claudinei e a Fê estavam lá presentes. Ivan também. Ivan. Ivan também estava lá. Não é nem vandalismo isso aí não. Né? Quer dizer, Isso é legítimo. foi Esvaziada, inclusive, pelos vereadores. Mas ocorreu, né? A discussão sobre o transporte ela não ocorreu. Inclusive na sessão que estava presente lá os 10, não teve discussão sobre mobilidade, sobre transporte, tal. Ou seja, uma caixa preta mesmo. Tal. Os caras eles têm medo de discutir isso. E ainda mais a questão da transparência, né? Porque mexe com os direitos deles, salários e tal, a caixa preta da Câmara de Vereadores. Ninguém sabe o que os funcionários têm. E a minha impressão, assim, em parênteses, né, que eu ouvi lá na Câmara, depois indo lá, é de ter que olhar uma cara dos horrores. Aquela Câmara de Vereadores. Ela parece uma casa mal assombrada, assim. Tal. Não só os fantasmas espirituais, que eu imagino que tem lá, que horrores mesmo, assim, mas os fantasmas, não sei quantos serviços prestados que tem, serviços fantasmas. A informação que a gente recebeu de que tinha uma articulação, por exemplo, do presidente da casa, para ressuscitar o antigo presidente da casa, que governou a casa em 88, para poder assinar a nomeação de vários e vários serviços prestados. Porque tem uma discussão que é, antes de 88, isso deveria ter definido, né? Isso na Constituição. Depois de 88, tem que ter serviço público, tem que ter concurso público. Né? Então, eu soube que eles querem fazer o seguinte, eles querem ressuscitar um novo para assinar como se fosse de 88 e tal. Comentei com a sua ideológica, né? Então, para vocês terem nível, né? Parâmetro de nível, né? Do que é essa coisa. Qualquer coisa uma mesa branca resolve. Absurdo, né? Total. Agora, qual é o parente disso? Por que eles fiscalizam a lei de transporte? Por que eles fiscalizam a qualidade do transporte? Por que o usuário é humilhado todo dia? Até questionar ele. Né? Então a questão legal é um pouco isso. Né? Tu te sai do Facebook. Esse absurdo que eu considero gravíssimo. Né? Te sai do Facebook. Pessoas, social. É um absurdo, legal. Né? Os caras ainda abriram mão de fiscalizar. Não tem fiscalização nenhuma e tal. A lei está correndo solta. Né? Aí a gente vem para o sistema de transporte público. Como é que ele funciona? Hoje, né? Essa lindeza, chamada Sistema Integrado de Transporte, SIT, né? Foi um avanço, né? Entre aspas, na gestão do Palácio, né? Começou. Os atos, né? Começou na integração, quando o Palácio criou os terminais, né? Isso. E aí como um sistema integrado, né? Vocês Transporte são, e tal. cara, que eu E primeiro naquele terminal, momento, foi? em determinado sentido, ele foi eficaz, de certa forma, né? Ele tem que Sei ter uma lá, autoridade foi. maior e tal, tudo mais. O problema é que o processo de desenvolvimento econômico e urbano de São Luís, ele foi muito intenso esses últimos anos, né? E esse sistema, que eu pensava, o SET não cumpre mais uma gestão boa dessa mobilidade das pessoas. Então o sistema hoje é defasado, é totalmente defasado. Não adianta eu nem um falatório que a gente vê isso todo dia. Né? Tem um vídeo, isso tem uma imagem de um vídeo de um arquiteto chamado Diogo Ferreira, Diogo Pires, um arquiteto maranhense, inclusive, que fez um trabalho muito interessante sobre mobilidade. Ele tem inclusive um site que é o Cidade Ideia. E ele tem um vídeo que apresenta um pouco essa discussão sobre o projeto de mobilidade, outro projeto sobre proposta de mobilidade para São Luís. E ele analisa o sistema como ele é hoje, né? Tem algumas informações que eu teria que trazer para ajudar. Né? O sistema atual de transporte público tem 185 linhas, 5 terminais de integração, que é outra casa dos horrores, né, que a gente vê, né, terminal de integração. Absurdo, né, que acontece no terminal de integração. O sistema ele não é conectado com o aeroporto. Vê, por exemplo, uma cidade como São Luís, que se vangloria, né, a elite ali Atenas brasileira para apenas brasileira. Que é a Atenas brasileira, foi fundada por franceses, Aí tem um sistema de transporte que não olha para isso. O sistema de transporte não é conectado com o aeroporto. O ônibus que vai para o aeroporto, ele não é integrado, é São Cristóvão e não integrado, está lá a placa azul. Não é conectado com a rodoviária, o sistema de transporte, todo confuso, né? Então não tem integração com nada. A extensão das linhas todas, né? Vou tirar uma imagem que mostra isso, ela é de 5.386 km. Né? É mais extensa que a soma de São Paulo, por exemplo. Para vocês
exemplo, uma cidade de São Paulo ela deve ter 10 vezes o tamanho de São Luís, em termos reais, absolutos. Né? Só que as linhas, para vocês terem uma ideia, quanto ela é mal organizada, elas somam mais do que as linhas de São Paulo, né, por exemplo. É mais denso que o Brasil de ponta a ponta, ou a distância de Chile e Barcelona. As linhas todas de São Luís. Isso não é ilha, né? São Luís é como se fosse um governo territorial pequeno, né? É uma ilha e tal. Mas as linhas são distribuídas dessa forma, né? De forma desorganizada. E aí, esse aqui é o mapa das linhas hoje, né? Como as linhas funcionam hoje, né? Olhando assim, uma primeira impressão, a gente viu o seguinte: tem algumas vias troncais, né, que são estratégicas, são tem fluxo de linhas mais intenso. Né? No caso ali, a Geraldão Quer, a Guajajara, a Geraldão Quer, e até o Renascença, né? A que sai aqui do Bacanga, é uma zona muito intensa também, Bacanga, Franceses. Aí a Franceses, eu acho que ali Cadê a Franceses? Condensado ali a Franceses. Isso, exatamente. E ali o centro, né, onde é basicamente o centro modal, né, tem uma opção dessas várias linhas. Né? Então, as linhas, o que a gente observa? Cadê Elas são africanos? eficientes. Tô perdido. Eu não consigo voltar pra casa. Concentradas em pontos específicos, em avenidas específicas. Né? Eu não consigo mais voltar pra casa, doido. Ela explica em parte os congestionamentos. Com o tanto de ônibus que existe nessas linhas, as avenidas não são preparadas para esse tanto fluxo, né, de ônibus, explica os impactos de congestionamento que a gente tem sobre isso. Então, uma das propostas desse projeto aí do Diego é descentralizar as linhas. Né? O projeto, não coloquei imagem, mas a proposta que apresenta a distribuição das linhas é diminuir radicalmente o número de linhas e descentralizá-las. Terá vários pontos da cidade, né? Seriam menos ônibus circulando nesses pontos neurálgicos, né? De engarrafamento, e mais ônibus circulando nos pontos que são esses vazios aqui, né? Do lugar, onde tem muito fluxo de circulação também, né? De pessoas. Se ele for integrado, se ele for mais disperso, mas ao mesmo tempo conectado, ele permite que as pessoas de qualquer ponto da cidade ela tenha acesso a qualquer ponto da cidade, sem necessariamente ter que passar por essas vias congestionadas. Então, seria uma proposta que o Diogo apresenta. Né? Não levaram a sério, mas depois já foi apresentada, né? Hackearam o secretário da Medieval da como se tivesse mandou. Ele apresentou e teve várias reuniões com o prefeito, né? E o prefeito disse que esse projeto já está um pouco ultrapassado e tal. Só que o Diego ficou assim, bem impressionado com esse comentário do prefeito e perguntou pra gente, eu não entendo porque até agora ele não fez nada. Porque ele reuniu com o prefeito várias vezes e assim, durante a época da campanha. Então, o prefeito hoje diz que eles estão fazendo uma pesquisa, vão começar fazendo isso aqui que ainda não começaram. A pesquisa de origem e destino, que é o que pode definir como vai ser essa distribuição. Eu acho interessante porque a última intervenção diária de São Luís é na data de 40 anos atrás, até 40 anos atrás, foi feito uma diária aqui, até morreu, esse prefeito agora, foi? Não foi? Mudou o recente, né? Então, de lá para cá, a cidade em decorrência dos investimentos que foram feitos, né, das indústrias que se instalaram, toda uma demanda, né, um aumento demográfico. Foi, inauguraram pelo Rocha. Tava lá, tem. Ele tava lá. E transporte no tipo de mobilidade. Porque a mobilidade, digamos, a mobilidade para cá, não, a gente precisa mais caro. A gente precisa botar aonde? Não tem onde botar as cargas, aquelas coisas que não houve investimento na mobilidade, a carga é a mesma, e cada vez, aí eu estou no engarrafamento, amanhã eu compro um carro para mim. Aí eu vou me acabar no engarrafamento também com o ônibus. É fato, eu acho isso muito pertinente, porque em algumas cidades, é como eu digo para os meninos também, em algumas cidades como São Paulo, por exemplo, o MPL não diz que discute mobilidade, porque ele já tem um certo avanço, ao meu ver, o
políticas assim, de mobilidade urbana públicas que sejam bem implementadas, como construção de ciclofaixas e tudo mais. E outra coisa muito interessante, ainda sobre a questão da candidatura do prefeito Edivaldo Holanda, e que eu acho que a gente deve lembrar e não deixar passar, é o fato de que ele garantiu o bilhete único. De tal forma que o bilhete único ele é uma estratégia muito interessante para a mobilidade, pode resolver vários problemas nesse quesito da utilização das linhas de ônibus, porque a pessoa não vai mais precisar ir até os terminais para poder trocar de ônibus. Ela tem um tempo limite, onde ela pode utilizar aquele cartão em 2, 3 ônibus, por exemplo, ela tem 3 horas para ficar trocando, utilizando a mesma passagem. E ela pode pegar vários ônibus dentro daquele tempo. Então, por exemplo, Ela para no engarrafamento, acaba o tempo dela no engarrafamento. Eu tive que ir da UFMA para o terminal, para depois voltar do terminal num ônibus pior do que o campus, para cá. Né? Sendo que isso não seria necessário. Então, é muito interessante, porque agora o prefeito ele já está falando em licitações para começar a restaurar e a reformar os terminais. E não está falando, não está levando muito a sério a questão de fazer licitações e pegar outras empresas para aí sim começar a pensar no bilhete único. O que me revela, e eu acho que revela a todos nós, a preocupação do poder público em mascarar os problemas, em pintar o terminal, fazer uma mudança visível, né? Mas que não gera um grande impacto positivo para a cidade. Eu queria fazer um levantamento a respeito disso, porque para além das propostas apresentadas com o bilhete único, a implementação desta, ela requer um repensar de todos esses módulos que Bruno está levantando. No caso, a prefeitura ela tem que ter uma determinação do direito público e a estrutura dela de administrar, ela tem que ser quebrada dentro desse monopólio que se constituiu com o SET tendo esse controle. Porque se a gente for lembrar, por exemplo, desde a bilhetagem eletrônica, a partir de 2002, se não me engano, ela veio com um processo de sucateamento não só da meia passagem estudantil, sucateamento gradativo, alegando que seria uma maneira de evitar o que eles chamavam de fraude, né? Isso aí é uma balela, demonstrou-se claramente que isso aí é uma balela. E em 2012, se eu não me engano, ano passado, houve um problema muito sério do sistema eletrônico. Houve uma pane, dizendo-se falta de pagamento, que as chantagens em que o sistema empresarial veio impondo contra a parede o poder público, dizendo que estavam quebrados, que estavam sucateados, e que desde 2010, por exemplo, com a primeiro ataque que teve, né, o termo de ajustamento de conduta, demonstrou claramente com o aumento da passagem de 2010, de R$ 2,10, na época do Carnaval de 2010, de lá para cá não houve melhoria no sistema, pelo contrário, só os empresários lucrando e o sistema de bilhetagem eletrônica sendo sucateado cada vez mais, que era uma demanda que o próprio empresariado exigiu de ser implementado. É só uma lembrança, se não me engano foi em 2012, em que mais de 2 semanas o sistema de bilhetagem eletrônica ficou fora do ar, os estudantes ficaram sem utilizar suas carteiras de estudante pagando inteira e não houve um repasse do lucro que eles tiveram com esse sistema entravado. Eu acho assim, sobre a discussão sobre mobilidade, eu não vejo que a gente fazer a discussão do Taíta Zero sem discutir mobilidade, sobretudo em São Luís. Sim. Porque em São Paulo o problema já é de outra natureza, mas sempre ele levantou. São Paulo a cidade minimamente, ela cresceu dentro de um planejamento da distribuição do solo urbano, de zonas industriais, zonas residenciais, e com um amplo planejamento mínimo, né, de infraestrutura de deslocamento e tudo mais. O sistema de metrô lá é fantástico, né, então assim, o problema lá é de outra natureza. Eles avançaram para um ponto patamar que está superado, mas qualitativamente de outra natureza em relação ao São Luís. Em São Luís, a gente não avançou nada, nessa questão de mobilidade e tal. Acho que, como coloca, assim, a única grande definição que o da mobilidade, vejam só, foi há 40 anos. Foi o
viária, né? Construção do anel viário, que é uma tentativa de construir um anel de circulação nesse centro aqui, né? Esse centro nervoso aqui, né? Do sistema, né? Não existia. E é aqui passando pela bandeira de Búzios, Garém e tudo mais. 40 anos, né? Quer dizer, não dá para dizer que, por exemplo, é levado a Coam, é levado a Coam, a mobilidade. Não dá para dizer. E aí é outra coisa que pode colocar, em cidade nenhuma existe a levada com rotatória. Só que são bem. Exatamente. A discussão que tem que ser levantada hoje sobre a mobilidade é a questão que estão propondo, porque depois das manifestações de junho, a presidente Dilma, presidente da República, abriu porta para a mobilidade urbana, são 50 bilhões de reais liberados para o projeto de mobilidade urbana. Não vão gastar se não quiserem. Aqui, o dinheiro está sendo rateado entre a prefeitura e o governo do estado. Nas obras, quer dizer, aí a prefeitura ela quer fazer a obra, que é o elevado da Forquilha, né? Não é uma obra de mobilidade. Nesse sentido que a gente está discutindo aqui, acesso à cidade, está apresentado. Ela vai melhorar localmente aquilo ali. Não vai evitar, por exemplo, que tenha engarrafamento ali na levada com ar, o tempo todo. Exato. Ela vai resolver aquele local, não vai resolver o problema estrutural. É como a Via Expressa, né? Que é aquela avenida enorme que chega no final, afunila. Isso. É só pra galera do Uniceu fazer drift. Um desses projetos, que no caso do governo do estado está apresentando um projeto, Tu tava lá. oficiais, que é o projeto de um outro anel viário. Mas um anel viário agora para a ilha, né? Não é mais aqui essa parte, é a ilha de São Luís, né? É um anel viário que veio aí da BR, né? Do aeroporto e tal, e ia entrar as laterais, Isso. pegando Raposa, Araçagi, fazendo um anel viário circundando a cidade dele. Então é um projeto que a gente ouve, né? Que existe a iniciativa do governo do estado fazendo. Agora nós, como maranhenses, envolvidos no desenvolvimento social, na política, a gente sabe para onde vai grande parte desse dinheiro. A gente vai para onde fica. A Via Expressa, por exemplo, é um grande exemplo de desperdício de dinheiro público. A Via Expressa, né? Uma obra de especulação imobiliária. Fora isso, né? Fora os interesses direta e indiretamente ligados à construção, a Via Expressa. Estou falando da questão do gasto de dinheiro mesmo. Acho que isso. Não dá para imaginar que uma avenida de 6 quilômetros daquela vai custar 300 milhões de reais. Todos nós aqui, a gente vive com pouco dinheiro e tal. Eu sou professor, a gente vive com dinheiro. Eu não consigo imaginar 300 milhões de reais sendo gasto numa avenida daquela e tal. Só no Maranhão. Então, assim, fora os interesses. Então, assim, a mobilidade urbana. A questão é o desvio, né? O dinheiro vai pro ralo. É uma obra importante? Foi pro ralo não, foi pro bolso. A proposta assim, que eu acho que a gente tem que começar a construir aqui, nessa discussão sobre transporte e mobilidade, é nós colocarmos a urgência dessa situação. Enquanto população, a gente não aguenta mais isso. Dizer que a gente não é contra as obras, desde que elas respeitem os critérios, no caso do Via Expressa. Não pode, a Via Expressa passar em cima do Vinhas Velho e tal. É um absurdo. Né? No caso dessas obras novas, como você fez, no caso do Bacana, né, que é sobre o VLT, né? O VLT vem para cá. Eu acho que tem que ter um comitê popular de acompanhamento dessa obra. Aqui é bacana, para acompanhar os gastos e tal. Tem que ter um comitê de acompanhamento desses gastos e tal. Eu acho que isso que a gente tem que começar a propor para essa discussão e tal. Para que o dinheiro não vá para o ralo. Mas passar por onde porque a ponte está quase caindo. Mas eu não discuti isso. Isso vai chegar no meio como os gastos. Há uma parceria com o governo do estado. Exatamente. Tem um recurso do Ministério dos Transportes que já vem contemplado aquela publicação que houve com o Porto do Itaqui. Já vou iniciar também uma obra, dá para iniciar, até iniciar uma obra aqui da entrada do Itaguaga até no Porto do Itaqui, para aquela mobilidade, né? Daqui para lá esqueceram. Mas dentro desse mesmo recurso tem a reforma e duplicação da barragem do Bacana. Né? Aí você me diz, ele estava fazendo. O que era um negócio lá? Fundação. Não é fundação, é levantamento topográfico lá, para fazer isso. Beleza, só para a gente voltar aqui para o transporte, e aí a gente vai passar.
situação hoje do diagnóstico oficial de como está o transporte, porque é preciso ter um marco político administrativo para a gente fazer essa discussão. Houve uma mudança de gestão. A gestão João Castelo foi derrotada. Certo? 4 anos de absoluto vazio e inércia na gestão da cidade. Foi um retrocesso. 4 anos absurdos. Esses 4 anos de inércia foram derrotados eleitoralmente por uma proposta, né, de inovação, de mudança e tudo mais. É preciso a gente acompanhar isso. E aí a gente vê que mudança é essa. Para saber se a mudança ela é conteúdo mesmo, né? Ou se ela é só uma mudança retórica do discurso, né? Político, eleitoral, marketing, produto eleitoral para ser vendido e consumido. 2 anos, 4 anos. Então, que mudança é essa? Aí a gente vai observando algumas propostas que aparecendo sobre a discussão do transporte, por exemplo, de forma espasmática, assim, de forma até dispersa. Tá? Por exemplo, a prefeitura ela não admite oficialmente qual é a situação do sistema de transporte. Ela fica soltando a conta gotas de informações. Então, por exemplo, o secretário de comunicação, Márcio Gério, divulgou em redes sociais e internet uma informação, inclusive provocada por mim, provoquei ele, de que não existe contrato sem saber isso. Contrato de transporte. Aquilo que escreveu na lei, Isso é bombástico. quem deu o contrato de transporte, o Márcio Gério admite. Não tem contrato de transporte em São Luís. Essas leis de transporte. O contrato firmado na gestão de Conceição Andrade já vai estar toda vez sendo prorrogada em tal mesmo, precário mesmo. Precário. Inclusive, vale ressaltar também, que eu não estava na Assembleia, na Câmara, eu falei lá, a Rosa estava presente na repressão da oposição, dizendo que a licitação não poderia haver naquele momento, não poderia haver porque das empresas, a licitação do transporte, não poderia haver porque das empresas do Maranhão somente 2 poderiam concorrer, as demais não poderiam. Quer dizer, ela colocando isso, Rosa sabe, colocando os interesses do capital acima do social. Isso é uma situação descalada, tamanho, sim, que acontece na gestão do transporte, porque o Márcio Gério também, essa mesma postagem, nunca houve licitação, o sistema nunca foi licitado, não existe contrato, o que existe no mínimo são contratos precários, que são, a gente conversa com o DCE da UFA, por exemplo, o DCE mostrou para a gente o documento que eles conseguiram na SNPT, que é o contrato de prestação de serviço precário entre a prefeitura, o SNPT no caso, e o Otagapu, para os meninos do campus da UFA, 311, 305. E lá, assim, o contrato é precário, mas ele diz assim, ó, tem tantas linhas, tantos ônibus, tantas viagens por dia. E mesmo assim eles não cumprem. O contrato é precário. Então nunca teve licitação, não tem contrato, as empresas de transporte, não tem transparência na gestão. Fiscalização. Não tem nada. E por último, aí no final da gestão lá do senhor João Castelo, no apagar das luzes, ele aprovou na Câmara de Vereadores uma redução do percentual do ISS das empresas de transporte do fundo de transporte. Era 6% que as empresas tinham que pagar do fundo. A lei, primeiro a informação chegou que era 0, tinha que pagar mais. Mas aí teve a informação que é 0,5%, mas só 0,5%. Então. Taxa Só simbólica. que aí foram ver o seguinte, hoje, informações de tudo é extraoficial, a gente tem nada comprovado em documentos oficiais, porque a prefeitura é muito difícil soltar isso. Mas as informações que a gente tem, fontes políticas, dizem o seguinte, que essa lei ela é inconstitucional, essa lei que foi aprovada. Ela vai ser derrubada, essa lei. Sendo derrubada, as empresas de transporte, essa informação da Roçada, todas elas vão ficar inadimplentes, porque a prefeitura vai cobrar na justiça o ISS devido. E aí, segundo os cálculos, era 60 milhões. Então, Mas, Ricardo, Bruno, essa lei não coaduna com a definição de Dilma Rousseff, que foi do governo federal, que isenta... Foi muito antes. Foi antes, foi colocado antes, né? Mas ela então eles só. vão fazer a cobrança desses anteriores. Foi anterior ao processo eleitoral, né? E a designação que a Eclere.
A do governo federal é Confins e qual é a outra? Impostos que o governo federal isentou, eles são ISS também? Ah, sim. É só PIS e Não, é. Confins. são impostos sobre a contribuição trabalhista. Ah, verdade, verdade. Certo? Ela não tem a ver com o serviço. Ah, não, ISS, é isso. ISS é o principal. Isso. ISS é. Verdade, verdade. Então, assim, é uma situação dramática. A situação do sistema de transporte público é dramática e a gente não tem previsão de quando vai melhorar. Porque, vejam só, outro dado desse descalabro absurdo que existe no sistema de transporte é o famoso subsídio. Porque vocês viram lá que na lei nada é cumprido. Só a famosa remuneração às empresas de transporte para equilibrar socioeconomicamente as suas contas. É o eufemismo para dizer os empresários têm que ter lucro. Como é que os empresários têm que ter lucro na gestão atual? Que é o valor da justa. Segundo informações, mais uma vez, extra-oficiais, mas eu sei que dita diretamente pelo SET. Eu vi a entrevista do presidente do SET dizendo o seguinte: eles afirmam a questão da crise econômica, que não tem que ver o sistema, está falido, e que os trabalhadores queriam aumento salarial. Só não pegar no final, porque alguém tem um carro para si que ele 6097, caminhão Bateu? que bateu nele lá. Se fosse uma moto, ia morrer agora. Voltando. Então, os trabalhadores, os cobradores, estavam cobrando aumento salário e eles diziam: não, a gente não pode dar aumento salário se tiver aumento de preço, passagem, aumento da tarifa. É de valor da junta. Para não se queimar no momento inicial da gestão, para não ter desgaste social com o aumento de passagem, fez um acordo com as empresas de transporte. Esse acordo estabeleceu um repasse de 6 milhões de reais da prefeitura aos cofres do SET. O SET distribuiria esse dinheiro para as empresas de transporte e equilibrarem as finanças. Eu pesquisei com a prefeitura esse repasse. Isso aqui é o junho, mês de junho. Isso é para o transporte grande. Eu botei só uma imagem, vai ser uns 3 meses mesmo. Foram 3 meses que vão repassar. 2 milhões de reais. Se cada empresa de transporte são meses de Bacabal. Inclusive, está ali, conta sem licitação. Tinha que passar. Isso está dizendo que não tem licitação. 2 milhões de reais. E aí, esses repasses foram feitos em maio, junho e julho. Agosto, oficialmente, acabou amarrado. Os empresários estão por sua conta agora. Então a gente está no outro furacão. Quando desaparecer aí o negócio de aumento de passagem, é em razão desse funcionamento. E Bruno, Está fazendo. tem um outro dado aí formado pelo vereador